Salve Maria! Vamos iniciar então recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No domingo passado, 4º domingo do tempo comum, a liturgia nos propôs um trecho do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que fala sobre a virgindade. No domingo anterior, falava-se que o tempo está curto. Portanto, aqueles que usam deste mundo, vivam como se não usassem. A figura deste mundo passa. Depois que Cristo veio e ele vai voltar, tudo aqui tornou-se relativo. Agora, o que Paulo tem a dizer sobre as pessoas virgens? As pessoas que não estão casadas. Ele deseja que cada um permaneça como estava na condição em que foi chamado, quando foi convertido do paganismo para o cristianismo. Você estava casado, permaneça casado. Você estava livre, permaneça livre. Você era escravo, permaneça como escravo. E agora? Você era virgem, permaneça virgem, porém, se você casar, você não peca. Só que São Paulo dá um conselho, que não é um mandamento, de que a virgindade é um estado bom por causa das tribulações do momento presente. Vamos dar uma lidinha nesta passagem, porque ela é muito rica. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 25. A propósito das pessoas virgens de ambos os sexos, tá? Homens e mulheres. Não tem o preceito do Senhor. Jesus não falou nada em termos de ordem sobre a virgindade. Dou, porém, um conselho. É um conselho evangélico, o de você abster-se do matrimônio para servir melhor o reino dos céus. Dou, porém, um conselho, como homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Qual é o conselho que Paulo dá? Ele próprio, virgem. São Paulo era virgem. Julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo, permanece casado. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. É um conselho dele, evidentemente, não é uma ordem. Todavia, se te casares, não pecarás. E se a virgem se casar, não pecará. Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Outra tradução da Bíblia da CNBB, terão tribulações da vida matrimonial. E eu quereria poupar-vos
de fato, o matrimônio é muito difícil, vocês hão de convir comigo. Paulo, que era virgem e sabia das tribulações da vida conjugal, desejava poupar os coríntios dela. Eis o que digo: o tempo se fez curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que se regozijam como se não se regozijassem, aqueles que compram como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo como se não usassem plenamente, pois a figura deste mundo passa como a cena de um teatro. Eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. São Paulo está sempre preocupado em fazer com que os coríntios não tenham preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor, do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa e fica dividido. Este é o grande problema do matrimônio, a divisão. Você é obrigado a servir a Deus, sem dúvida, mas você tem que dar atenção, isso é óbvio, é até um mandamento de Deus, àquele ou àquela com quem você se casou e aos filhos por você gerado, claro. E São Paulo diz, fica dividido. Essa divisão é uma dificuldade que a vocação matrimonial apresenta. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Santas de corpo e de espírito. Virgem, não casada, cuidam das coisas do Senhor. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo. Procura como agradar ao marido. E agora, será que esta frase de São Paulo vai ser interpretada como um laço? Será que os coríntios vão dizer, nossa, então o que eu faço? Ele pressente isso e prossegue. Digo-vos isto em vosso próprio interesse, não para vos armar cilada ou para armar um laço, não, mas para que façais o que é mais nobre e possais assim permanecer junto ao Senhor sem distração. Paulo era virgem. E como ele era virgem, ele diz no versículo 7 do mesmo capítulo 7, eu quisera que todos fossem como eu. Mas cada um recebe de Deus um dom particular, um este, outro aquele. A virgindade, por causa do reino dos céus, é um dom. O matrimônio também é um dom, cada um recebe um dom. Só que São Paulo diz, e todos nós temos que reconhecer, a virgindade consagrada é mais tranquila. Ela faz com que nós sirvamos a Deus sem precisar de ficar com o coração disperso em outras coisas. Isso é uma coisa que o mundo não entende de jeito nenhum. Aliás, o mundo parece que nos olha ao contrário. Certa vez alguém veio me procurar e disse, padre, por que você sofre tanto? Uma coisa assim, né? A pessoa tinha ouvido falar que eu estava sendo processado, que eu já havia sido condenado a pagar indenização por ter impetrado habeas corpus em favor de uma criança por nascer. E achava que isso era uma coisa muito difícil. Uma vez uma pessoa viu aquele filme, né, que fizeram contra mim e contra a Igreja Católica pelo mesmo motivo. E ao ver aquele filme, nossa, o padre sofre demais. E tais pessoas pensam,
o padre é uma pessoa que está condenada a sofrer, tadinho. Ele vive na solidão, ele vive na perseguição, ele vive no sofrimento, coitado. E pensam assim, quem se casa, é diferente. Quem se casa tem companhia, quem se casa tem uma família, quem se casa tem filhos. O casamento é mais fácil. É uma maneira ingênua de pensar. Não é assim, não. Eu, padre, posso dizer com conhecimento de causa, sou padre há muitos anos, há cerca de 28 anos, mais ou menos, né? E posso dizer, ser padre é uma vocação, porque não é ninguém que escolhe, é Deus que escolhe, é uma vocação que eu considero tranquila. É uma vocação que me traz tranquilidade de espírito. É uma vocação que me faz servir a Deus no altar, oferecendo a vítima divina ao Pai, de coração indiviso, porque a minha esposa é a igreja, e a igreja é perfeita. Nunca ela vai me decepcionar. E o Deus a quem eu sirvo no altar, ele é perfeito. Eu posso ser infiel a Deus e à igreja, mas a igreja e Deus nunca serão infiéis a mim. Por isso, nunca eu sofrerei infelicidade ou decepção da parte de Deus, a quem eu me consagrei, e da parte da igreja. Eu considero, por tudo que eu vivi de padre até agora, que o sacerdócio ministerial vindo da ordem, do sacramento da ordem, e que resulta em um consagrado a Deus, é alguma coisa de maravilhoso, mas também de tranquilo, de paz. No meio de tudo aquilo que o mundo considera tribulações, coisas insuportáveis, o padre está como que em paz. É como se você dissesse, como se fizesse aquela comparação de dois pintores que foram chamados para pintar, representar a paz. Um deles pintou um lago de águas tranquilas e disse, isso aqui para mim é a paz. Um outro pintou uma cachoeira de águas turbulentas, mas no penhasco dessa cachoeira havia um galho, e naquele galho havia um ninho, e naquele ninho havia uns filhotes pequenininhos que estavam aconchegados debaixo das asas da mãe. E o segundo pintor disse, para mim isto é a paz. O primeiro pintor representou a paz como o mundo oferece. Aquela ausência de inimizades, todo mundo te aplaude, você é bem recebido, acolhido, não tem oposições. Essa é a paz que o mundo traz. O segundo pintor representou a paz de Cristo. Do lado de fora está tudo turbulento, aquelas águas agitadas. Dentro de você aquela paz, porque você tem o aconchego do Senhor que não abandona você. Mas isso é só quem experimentou para dizer. Eu poderia tentar comunicar inutilmente, porque quem comunica é o Espírito Santo. A gente dá exemplo, a gente tenta convencer, mas é Deus quem move os corações. Quanto às moças que se consagram à vida religiosa, elas também têm uma paz, uma tranquilidade muito maior do que as que se casam. Aliás, eu diria, nem tem comparação. Porque a vida matrimonial, ainda que ela seja e é santa, ela é um reflexo, uma imagem viva do amor de Cristo pela igreja. A vida matrimonial foi criada por Deus, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. A vida matrimonial é um mandamento, não é? Os dois serão uma só carne, depois de o homem deixar o seu pai e a sua mãe. É um vínculo tão estreito que nem a morte,
que supera até o vínculo do pai e da mãe. O pai e a mãe, o homem pode deixar, a mulher ele não pode. Até que a morte os separe, os dois são uma só carne. Embora o matrimônio seja tudo isso, embora o Gênesis comece com Adão e Eva, o primeiro casal unido em matrimônio, e embora a Bíblia termine com as núpcias do Cordeiro, com a sua igreja, que é a esposa enfeitada para ele, embora o matrimônio seja lindo, a virgindade consagrada a Deus é maior. Isso aí é indiscutível, não é apenas uma opinião minha. Está na Bíblia e todos podem perceber por experiência própria. A virgindade ela é tão maravilhosa que quando o Filho de Deus se fez homem, ele assumiu o estado de virgem. Cristo foi sempre virgem. Cristo é não apenas a sabedoria, mas a pureza encarnada. Olhar para Cristo é olhar para a pureza. E isso me causa aflição, porque eu sei que quando eu celebro a missa, eu tenho que ter uma pureza maior que a dos anjos. Eu tenho que ter a pureza da própria vítima que está nas minhas mãos, a pureza de Cristo. Isso me faz tremer. Terei eu esta pureza? Claro que não, mas ela me será exigida no dia do juízo. Toda a pureza para um sacerdote ainda é pouca. Porém, eu às vezes me envergonho, porque na minha opinião, embora seja fora de dúvida que nós, padres, tenhamos que ser mais puros do que qualquer pessoa, parece-me que as irmãs religiosas, as freiras consagradas a Deus, parece-me que elas têm uma maior pureza, para nossa vergonha. Mas por quê? Parece-me que a mulher tem uma afinidade especial à pureza, seja pela sua constituição delicada. Nós temos um especial respeito por uma figura feminina, por sabermos ela não é digna de coisas grosseiras, brutas. Quando homens estão falando entre si coisas que não convêm e passa uma mulher perto, eles silenciam em respeito a ela. Ela não merece ouvir aquilo que eles estão falando. Se aquilo lá é feio, ninguém merece ouvir, mas muito menos uma mulher. A mulher parece que encarna e irradia alguma coisa de afinidade com a pureza. Parece. Isso é uma coisa que sempre me causou admiração na mulher. Esta afinidade pela pureza. Muito bonito. Especialmente, não posso deixar de falar, naquela mulher vestida de sol, que é a Maria Santíssima. Também ela, virgem, celibatária. Mãe, esposa e virgem. Como é que ela conseguiu conciliar essas três coisas? Por privilégio de Deus. Como mãe, e mãe biológica, né, do próprio Filho de Deus, mãe de Deus, virgem na sua concepção, virgem no parto, antes, durante e depois do parto, esposa. Esposa de José, matrimônio válido, mas um matrimônio que nunca foi consumado. O matrimônio, para ser válido, não precisa ser consumado pelo ato conjugal. Basta que os nubentes deem o seu consentimento mútuo. Se depois eles vão ou não usar do matrimônio, isto é secundário. Os dois podem, de comum acordo, só se os dois aceitarem, não basta só que um queira, tem que ser os dois, renunciarem periodicamente, temporariamente ou até perpetuamente ao ato conjugal. Foi o que Maria Santíssima e São José fizeram. Nunca praticaram o ato conjugal, aqui teriam direito pelo matrimônio,
mas se conservaram sempre virgens. Portanto, a virgindade tem algo de maravilhoso. É o estado de Jesus, é o estado de São José. Estamos no ano de São José Virgem. O estado de Nossa Senhora, o estado de São João Batista, aquele profeta que clamava no deserto. O estado de São João Evangelista, virgem, aquele discípulo novinho. São Pedro não era virgem, ele já era casado e tinha uma sogra. Lembrem-se que Jesus veio curar a sogra de Pedro, que estava com febre, em Cafarnaum. Era casado, mas deixou a mulher para seguir Jesus. São João não, São João era virgem. São Paulo, aquele perseguidor convertido em Damasco, também ele era virgem. E a virgindade sempre foi tida em alta conta pela Igreja, claro. E a virgindade tem tudo a ver com o sacerdócio. O sacerdote não é apenas porque ele não tem tempo de se dedicar aos doentes, às atribuições pastorais, se ele for casado. Isso é um motivo secundário, a ideia de não ter tempo. A ideia é que ele não pode dividir o seu coração. Ele não pode dividir o coração entre a igreja, a pessoa perfeita, entre a igreja, a esposa perfeita, e uma outra esposa imperfeita. É verdade que os padres do Oriente, da Igreja Oriental, por uma tradição, eles são casados, eles não se casam, eles são ordenados, são casados que se ordenam, não são padres que se casam. Depois que eles são ordenados, não podem se casar. Mas se eles já são casados, eles podem se ordenar. Mas nós, da Igreja Latina, sem dúvida alguma, temos um tesouro muito superior, que é o tesouro do celibato. Celibato que nós, padres, abraçamos voluntariamente, alegremente, e que é uma fonte incomparável de fecundidade espiritual. Eu não teria tantos filhos se eu fosse casado, unido em matrimônio a uma mulher. Mas o celibato, que eu consagrei totalmente a Deus, me deu uma infinidade de filhos. Eu quero falar nesta transmissão ao vivo, de um modo particular, sobre a vocação feminina ao celibato, tá? Porque se é verdade que homens e mulheres celibatários estão num caminho mais fácil de consagração a Deus, de vivência do seu batismo, da santidade, se é verdade que tanto o homem como a mulher celibatários, por causa do reino dos céus, imitam a Jesus e a Nossa Senhora e antecipam a ressurreição em que nem os maridos terão mulheres, nem as mulheres terão maridos, mas todos serão como anjos na face de Deus, vendo a face de Deus. Se é verdade que tanto homem como mulher celibatários respondem àquela frase de Jesus, nem a todos é dado conhecer, entender isso, mas aqueles a quem é dado entendem, porque há eunucos e nasceram eunucos, incapazes de se casar por algum defeito biológico. Há eunucos que se tornaram assim por ação dos homens, eunucos que foram castrados, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Há pessoas que poderiam se casar, mas renunciaram livremente ao casamento, que é santo, por causa de algo maior, o reino dos céus. Bem, tudo isso vale para homens e mulheres, sem dúvida, mas eu quero colocar um acento aqui no celibato feminino. O que a mulher tem de peculiar, que a faz mulher? Ela é acolhedora, naturalmente ela é acolhedora. Ela olha para uma criancinha, ela olha com o olhar de querer pegar com a mãozinha, colocar no rosto, encher de beijos e de fazer aquilo que toda mãe faz na gestação, envolvê-la no seu ventre. Depois que nasce, a mulher quer envolver
o ser humano com seu carinho. A mulher é essencialmente acolhedora. E isso a gente vê na figura das freiras, das religiosas. Olhem, por exemplo, para a Madre Teresa de Calcutá, no seu combate ao aborto, como ela combateu incansavelmente, e na sua acolhida às crianças, né? Aos pequeninos, aos mais pobres entre os pobres, aos moribundos. Isso é próprio da mulher, essa facilidade de acolher. Por isso ela tem uma índole que torna assim tão fácil para ela dar aula para as crianças pequenas. É tão fácil para ela exercer a profissão de enfermeira, porque é uma extensão da sua função materna de acolher. Ela faz com os seus alunos pequenos e com os doentes o que ela faz na sua casa com seus filhos. Acolhe, serve com aquele instinto materno. A mulher também tem particular a sua delicadeza. Os homens são grosseiros, brutos, toscos, né? E se não tomar cuidado, até sujos. A mulher tem uma afinidade especial com a delicadeza, com a ternura, com aquela atenção maternal, tá? E quando ela se consagra a Deus pelo celibato, ela não perde nada disso, pelo contrário. Essa delicadeza é agora elevada sobrenaturalmente pelo seu desejo de agradar a Deus ao máximo. A mulher, isso é uma coisa própria dela, observa detalhes. Os homens têm uma visão de conjunto, mas a mulher é capaz de verificar coisas que passam despercebida na visão global do olhar masculino. A freira, a religiosa consagrada a Deus no celibato, ela tem uma capacidade, porque ela não deixa de ser mulher por ser freira, muito menos deixa de ser mãe, porque a maternidade espiritual é uma verdadeira maternidade. Ela tem capacidade de perceber o que os outros estão precisando. A mãe percebe o que o filho está precisando mais do que o pai, antes do que o pai. Ela tem uma espécie de faro, de instinto maternal. A criança está chorando desse jeito porque ela precisa dessa coisa. Ela entende. Isso é um dom de Deus, né? É dom. Dom pelo qual Deus deve ser glorificado. E quando ela entra para a vida religiosa e ela se torna, assim, uma virgem consagrada, digo virgem porque suponho que ela tenha conservado a virgindade, o que é maravilhoso. Se, porém, ela caiu em algum pecado de fornicação e perdeu a virgindade, tanto ela como os homens, mesmo assim, apesar de o pecado ser muito grande, Deus não nos rejeita por isso. Deus não nos rejeita. Ele aceita que a gente não olhe mais para trás e siga adiante. Lembremos que Santo Agostinho, o grande doutor da Igreja, vivia em concubinato, ele vivia amasiado com uma mulher. Ele teve um filho chamado Adeodato, que morreu na adolescência, mas isso não impediu que ele se convertesse, que ele se batizasse e que ele se ordenasse sacerdote e bispo de Hipona e se tornasse doutor da Igreja e santo. Então, embora a virgindade física, corpórea, seja linda, ela é maravilhosa, mas não é um empecilho para, se você já perdeu, para a sua santificação, tá bom? Então, a mulher que se consagra, que consagra a sua virgindade e o seu celibato, a Deus, ela imita Maria Santíssima. Sim, porque a Maria Santíssima foi toda de Deus, de corpo e alma. E ela imita a igreja, porque a mulher, mais do que o homem, é figura da igreja. A igreja é uma figura feminina. Ela é representada pela cidade de Jerusalém, pela mulher vestida de sol, que é a Maria Santíssima, pela esposa do Cordeiro, ao passo que Cristo, evidentemente, é uma figura masculina. É a igreja que a mulher carrega em si quando ela está
dando testemunho da sua consagração a Deus. Quando você vê uma freira vestida, bem vestida, modestamente, né, com aquele hábito, as atenções caem sobre ela, não apenas com assombro, quem é esta? Mas esta aí é a igreja que está andando, é a figura da igreja. Se esta freira é santa, é porque a igreja que ela pertence deve ser santa. Se esta igreja lembra Nossa Senhora, é porque Nossa Senhora era santa. Se esta mulher que está andando assim, se ela desprezou tudo do mundo, é porque esse mundo não deve valer tanto assim, porque ela deve ter encontrado algo maior. É muito bonito ver isso no celibato feminino, muito bonito. Mas eu não vou me iludir. Mulheres têm qualidades inatas dadas por Deus, mas ela também tem defeitos. Não é que são defeitos, elas têm propensões particulares a defeitos. Ninguém nasce assim com, digamos, uma fatalidade de um defeito. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, as pessoas têm que me aguentar assim. Não, nada disso. Mas as mulheres têm uma tendência à vaidade. Por quê? Porque ela tende a cuidar da sua aparência, nada demais. Parecer bem aos olhos é até um ato de caridade, mas ela tende a exagerar nesse cuidado. Ela tende não apenas a parecer bem aos olhos dos outros, mas querer parecer extraordinariamente bem. Parecer bem poderia ser pentear o cabelo, verificar se está tudo bem aqui nos olhos, né? Mas as mulheres, em geral, não se contentam com isso. As mulheres têm uma tendência, se elas não se controlarem, a fazer da sua aparência quase como que um ídolo. Passar horas diante do espelho, verificar se as unhas não só estão bem cortadas, o que é uma questão de higiene, mas também se elas estão polidas e pintadas com esmalte, verificar se o rosto não tem alguma ruga e, se tiver, tem que colocar algum cosmético para fazer uma aparência de que o rosto está bom. Verificar se as sobrancelhas estão muito grossas, se tiver, tem que dar um jeito de arrancá-las. Esse cuidado excessivo com coisas que são assim frívolas, né? Isso é uma coisa que sempre me chocou nas mulheres. Porque eu pensava, de um lado elas são têm tanta afinidade com a pureza, né? Os homens gostam de conservar uma linguagem pura diante da mulher em respeito por ela. Se além de puras, elas fossem assim desapegadas das banalidades, das frivolidades desse mundo, seria tão bom, como foi Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora foi tudo isso. Ela é linda, mas linda pela sua graça, linda de boas obras, linda de virtudes. Isso tudo aí transparece também no corpo. Se as mulheres entendessem que quando elas são belas pela sua caridade, pela sua pureza interior, isso transparece no rosto, de modo que as maquiagens ficam totalmente desnecessárias, mas é difícil para elas entenderem isso. É uma fraqueza, digamos assim, que precisa de exercício para dominar. Mas quando a mulher entra para a vida religiosa e quando ela resolve agora tomar aquela atitude radical, eu vou me vestir não com a roupa da moda, vou ficar agora meia hora olhando para o guarda-roupa para escolher qual é a vestuário que vai combinar com o ambiente que eu vou... Não, eu vou me vestir com um hábito religioso que vai ser sempre o mesmo. Eu não vou ficar verificando qual será o penteado que eu vou fazer, porque a mulher que se consagra usa um véu que cobre o cabelo que ela tanto gosta de exibir. Quando ela faz isso, ela renuncia àquilo que ela tanto preza, ela deve sentir uma dor, acredito, porque
As mulheres têm um apreço tão grande pela aparência, né, pela roupa, deve ser para elas como que uma facada. Eu admiro isso. Mas quando elas fazem, elas devem sentir uma paz. Agora não preciso mais me preocupar com nada. A minha aparência é sempre a mesma, a minha roupa é sempre a mesma. Eu devo ser bela para o meu amado Jesus. Que coisa linda, né? Um outro defeito do sexo feminino, defeito no sentido impróprio da palavra, uma espécie de tendência, um defeito, né? Se ela não se cuidar, é a loquacidade excessiva, o falar muito. Por que as mulheres tendem a falar muito? Acredito que é porque elas têm uma observação muito acentuada de detalhes. Elas pensam muito nas coisas concretas. Os homens são mais abstratos, são mais dados ao silêncio. E assim elas tendem a falar aquilo que pensam, o que não é mal, mas pode tornar-se mal. As mulheres falam muito, e dizia Dom Manuel Pestana, brincando, né? Que se as mulheres não falassem tanto, as crianças não aprenderiam a falar tão cedo. Porque quando ela começa a conversar com a criança dialoga com a mãe, começa a imitar a mãe, não é? As mulheres que não são tão assim silenciosas, mas tendem a ser comunicativas, né? Isso também não é mal, ajudam as criancinhas a aprender a falar. Ótimo. Muito bem. Porém, falar, que é uma coisa boa, pode se tornar alguma coisa muito perigosa. Porque quando se fala muito, há a tendência de se falar aquilo que não deve. Há a tendência de se falar mal, que é a maledicência. Com a maledicência vêm os mexericos e as intrigas que destroem uma comunidade. Isso é horrível. Né? Destroem amizades, destrói tudo. Porque a língua, diz São Tiago, é como um veneno mortífero. Com ela nós louvamos a Deus e com ela nós amaldiçoamos o próximo. Que coisa horrorosa. E as mulheres que têm uma facilidade de falar, na velocidade do seu pensamento, da sua imaginação, falar muito, se não tomarem cuidado, podem se tornar escravas dos mexericos, que são terríveis, terríveis. Isso em qualquer estado. Mulher é sempre mulher. Consagrada a Deus, ela vai ter que ter um esforço especial, mas ela não é fadada a ser faladeira. Não. Maria Santíssima é o exemplo. Ela é silenciosa. Ela não contou a sua gravidez nem a José, nem a Isabel. José soube por anúncio do anjo em sonho. Isabel soube por revelação do Espírito Santo. Mas Maria ficou silenciosa. Por 2 vezes São Lucas diz que Maria Santíssima observava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Assim é Nossa Senhora, e assim devem ser aquelas que se consagram a Deus pela vida celibatária. Portanto, é possível uma mulher ser silenciosa. Querem um exemplo bem atual? Madre Teresa de Calcutá. Como foi silenciosa esta mulher. Não falava mal de ninguém, o que causava até irritação. Madre, deve ter alguma coisa de mal. E ela dizia, sabe, é melhor desculpar do que condenar. Sabe, quando nós condenamos uma pessoa, ficamos sem tempo de amá-la. Eu sei que existem coisas más, mas eu preferi ver as coisas boas. Isso é que é o silêncio. Mas para ser silenciosa de língua, ela era também de coração. Ela pensava só as coisas boas e por isso só falava as coisas boas. Mas esse silêncio a gente adquire no sacrário. Uma pessoa que acorda tarde, que é horrível hoje nesse tempo da epidemia, muita gente está demorando a acordar. Pessoas que acordam tarde, que não rezam de manhã em silêncio, que não visitam o Santíssimo Sacramento, elas vão ter uma dificuldade muito grande de ter um silêncio depois durante o dia. O silêncio a gente cultiva de manhãzinha quando acordou. E os primeiros raios do sol são os melhores, seja para a nossa saúde física,
seja para a nossa saúde espiritual. Quando os passarinhos estão começando a cantar, quando aparecem aquele sol que ainda não esquenta muito, mas nos ajuda a meditar, é hora melhor para nós inclinarmos o nosso coração ao Senhor, corações ao alto, na aurora, não é? Então, a mulher consagrada a Deus pelo celibato, ela tem uma maior facilidade de guardar o silêncio, mas isso é óbvio. No matrimônio, as mulheres tendem a falar mais com o marido, falar mais com os filhos, com as vizinhas. Na vida consagrada, ela se fizer tomar cuidado e fizer esforço, tem mais facilidade de ser silenciosa. Um outro defeito do sexo feminino, entre aspas, defeito quer dizer tendência ao defeito, é a tendência aos ciúmes. Os homens costumam ter inveja, mas o ciúme, no sentido de sensibilidade, de não querer para si uma atenção que o outro recebeu, ser ciumento de um afeto, de alguma coisa assim, de querer ser amada, isso parece mais típico das mulheres. E assim, se ela não tomar cuidado, esse ciúme pode, se for consentido, aí ela se fermentar e sair pela boca e é horrível. Além disso, as mulheres têm, por sua própria disposição orgânica, uma instabilidade de humor. Elas variam com facilidade de humor durante os dias e durante as semanas, né? Hoje ela está rindo, no outro dia ela está depressiva, outro dia ela está com raiva, outro dia ela está triste. Depois ela volta a rir de novo. As mulheres são assim. Mas elas não são condenadas a ser assim. Elas não podem usar dessa instabilidade para dizer que as pessoas têm que me aguentar. Hoje eu estou no meu dia de raiva. Não é assim, não. Eu é que tenho que me corrigir. Eu agora, que neste dia em que eu me sinto mais inclinado à ira, tenho que treinar a minha mansidão. E isso fica mais fácil também na vida celibatária. A vida celibatária é uma joia, é um tesouro escondido no campo. Mas quando a gente descobre, a gente não quer mais deixar. Eu me sinto muito alegre pela minha vocação celibatária. E além de estar no caminho que eu considero mais simples, mais tranquilo, mais unido a Deus, de coração indiviso, eu tenho chance de ajudar os casais. Eu tenho chance de prestar assistência aos outros que têm a vida matrimonial. Todo padre faz isso. E todo padre que assiste os casais verifica, nossa, como é difícil a vida deles. Como é difícil. Como eles sofrem. Como é penoso. Quando você se casa, acreditem, com alguém que tem defeitos. Na hora de casar, você não quer acreditar. Não adianta alguém falar que você vai sempre dizer, não, comigo vai ser diferente. Mas a pessoa com que você se casa tem defeitos. Alguns que você conhece, outros que você vai conhecer depois. Mas a consagração a Deus, ela é totalmente garantida. Deus nunca vai decepcionar você. Casar-se é como que assinar um cheque em branco. Os cheques já não estão mais em moda, né? Mas vamos assinar um cheque em branco, você entrega para a pessoa, olha, toma aqui, você pode colocar o valor que quiser que eu aceito. Você diz sim, não apenas para aquilo que a pessoa é no presente, mas para aquilo que ela será no futuro. Ela poderá ser infiel a você. E você promete que mesmo nessa hipótese, você vai ser fiel a esta pessoa. Isso é um heroísmo. Você está se casando com uma pessoa que atualmente é bela, mas você vai ficar unido a essa pessoa quando ela for feia. Hoje, tal pessoa é sadia, mas você vai continuar unido quando ela for doente e só der trabalho. E os filhos que você gerar? Filho é sempre uma maravilha, é lindo. Mas filhos também, além do trabalho que eles dão, às vezes eles dão lágrimas.
Os pais choram ao ver o que os filhos estão fazendo, que eles não conseguem controlar, deter. É triste. Nossa Senhora se afligiu tanto com o menino Jesus, que era o melhor dos filhos, mas quando ela perdeu durante 3 dias, a vida familiar, de fato, ela é bastante difícil. Não é impossível. Ela pode e deve ser superada pelo amor, mas a virgindade consagrada a Deus, sem dúvida nenhuma, é mais tranquila e ela é um caminho, digamos, mais direto para a santidade. Mas cada um tem o seu dom. Não devemos ficar nem fazendo muita apologia ou distinção de uma coisa em relação à outra, porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe colocar cada coisa no seu lugar. Agora, se você, mulher, presta atenção, pensa que você já está avançando em idade, está aflita, porque acha que você tem que se casar e ninguém mais quer se casar com você. E aí você começa a ficar apavorada. Não, tem que recorrer a Santo Antônio. Santo Antônio, não sei por que motivo, não conheço nenhum fundamento histórico disso, é invocado como santo para providenciar casamento para quem não se casou. Não faço a menor ideia do motivo. Por favor, viver e morrer solteira não é o fim do mundo. Não. Viver como celibatária é uma coisa boa, gente. O matrimônio é bom, mas não se casar é ainda melhor. E se você fizer do seu celibato um serviço ao reino de Deus, está de parabéns. Não devemos ficar apavorados, como se todos nós existíssemos exclusivamente para o casamento, nem todos, casamento é um dom, nem como se ficar solteiro fosse uma ruína. Não, o celibato é coisa boa, se você aceitar e oferecer a Deus. O que eu estou falando, o mundo não entende, né? Mas eu espero que você entenda, se você não for do mundo, né? Porque nós não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. As mulheres, por essa sua afinidade com a pureza, que sempre me encantou, e assim eu vejo Maria Santíssima, pela sua ternura e sua delicadeza, elas são, assim, alguma coisa de especial, de precioso. E eu queria que você, mulher, não renunciasse a isso. Não queira ser como os homens. Se você vê que os homens fumam, fumar é horrível. Não queira fumar para ser igual a eles, por favor. Se você vê que os homens falam palavras chulas, por favor, você, mulher, nem pense nessas palavras, que são horríveis. Para qualquer um ela é horrível, mas para a mulher deveria ser impensável. Impensável mesmo. Né? Se você vê que os homens têm certas, digamos, liberdades, né? Os homens, vão lá, tomar chopp, cerveja, você não deve se sentir nem um pouco inferiorizada de não fazer tais coisas. Por quê? Porque eu não quero me rebaixar ao nível deles. Isso é uma grosseria que está indigna de mim. Você poderia falar assim. Orgulhe-se daquilo que Deus fez na sua condição feminina. Porque uma mulher é capaz, se ela for boa, de fazer uma casa inteira ficar boa. A mulher que cozinha, a comida passa pelas mãos dela, a roupa da casa passa pelas mãos dela, o semblante que ela tiver na casa vai irradiar pela casa toda. Mas eu estou falando da mulher agora celibatária, a mulher consagrada a Deus. Essa mulher, ela tem algo de terno, algo de puro, algo de mariano, de materno, que não deve ser deixado de lado. As mulheres consagradas devem usar hábito. O hábito identifica, o hábito lembra a elas e ao mundo que elas não são do mundo, que elas são diferentes. É verdade que o hábito não faz o monge, mas a casca protege o fruto. As freiras são quase as únicas mulheres que se vestem bem. Arrisco-me a dizer isso, quase.
porque é tão difícil ver mulheres hoje que sejam totalmente libertas da moda, tão difícil. Há uma moda tirânica que quase obriga as mulheres a mostrarem alguma parte da sua pele, né? Isso parece que é uma coisa imposta. E o pior, as mulheres submetem a isso tudo. As freiras são um protesto, elas porque se vestem bem mais do que seria necessário para ser decentes, elas dão um grito de que o meu corpo não é um conjunto de órgãos e tecidos. Meu corpo não é mercadoria de açougue para atrair fregueses. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo se une ao corpo de Cristo glorioso na Eucaristia. Meu corpo um dia vai ressuscitar no céu. Meu corpo não é um mero objeto sexual. Uma coisa linda. Isso é o que uma freira faz quando ela se consagra de verdade e vive o seu celibato, a sua virgindade consagrada a Deus. Coisa maravilhosa, né? Eu digo isso para parabenizar as freiras, as religiosas consagradas, para incentivá-las a perseverar na sua vocação e também para chamar aquelas que Deus houver chamado. Eu não quero inventar, não quero coagir, nem quero fabricar tais vocações, mas eu quero comunicar que parece-me, pelo dom da obediência que nós recebemos, não é? Que é da vontade de Deus que nós façamos uma comunidade feminina dedicada à assistência às gestantes e aos seus bebês, ao trabalho mais importante do mundo, no dizer de São João Paulo II, ao padre Paul Marx, fundador da Human Life International. Essas palavras ele disse ao padre Paul Marx logo no início do seu pontificado, em 1979. Você tem muita experiência, disse o Papa. Você deve levar o movimento pró-vida a todo mundo. Se você fizer isso, estará fazendo o trabalho mais importante da Terra. Esse trabalho, que é o mais importante da Terra, defender a vida e a família, que está na base de tudo, não há nada que se anteponha a este trabalho, tem que ser exercido por pessoas de escola, pessoas de talento. Mas entre as pessoas é necessário que haja mulheres, tem que ser mulheres, para cuidar da gestante. Gestante é difícil de ser cuidada, mas o amor tudo pode. E esta comunidade que nós estamos querendo formar, repito, com a obediência ao bispo Dom João Wilk, deverá ser constituída por moças semelhantes a anjos. Isso mesmo. Devem assemelhar-se aos anjos na sua pureza. E assemelhar-se aos anjos no cuidado das crianças, porque, diz o Evangelho, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 10. Portanto, moças angélicas, no sentido da pureza e no sentido de cuidar das criancinhas como se fossem os seus anjos da guarda. Moças apressadas. Apressadas em quê? Em servir. Apressadas em cumprir essa tarefa, que é a mais importante da terra. Assim como Maria Santíssima dirigiu-se às pressas até a casa de Isabel, grávida de 6 meses, a fim de prestar-lhe serviços. Mulheres que estejam dispostas a sair imediatamente para visitar uma mãe em desespero, para socorrer um neném que está para ser abortado, para trazer a paz para uma alma que está aflita. As mulheres que fizerem parte desta desta comunidade, deverão ser apressadas no sentido de serem disponíveis para saírem de si
como Nossa Senhora. Deverão ser silenciosas, como Maria Santíssima, que observava todas as coisas, meditando-as em seu coração. Assim diz São Lucas 2 vezes no Evangelho da Infância de Jesus. Silenciosas como São José, que sem dizer uma única palavra, por 3 vezes obedeceu com prontidão às ordens do anjo. Sempre obedeceu sem dizer palavra. São José, estamos no ano de São José, outro exemplo de silêncio. Deverão ser perseverantes na oração. Mulheres de oração. Fundamental isso. À semelhança dos apóstolos que, com Maria, oraram insistentemente, Atos 1,14, pedindo a vinda do Espírito Santo. A vida de oração terá o seu centro na Eucaristia, com a Santa Missa diária, a comunhão eucarística diária e a adoração eucarística diária. Portanto, pureza, pressa, silêncio e oração. Por ora, elas não farão votos de pobreza, obediência e castidade, como fazem as religiosas, mas farão o propósito, que é diferente do voto, de conservar-se castas e continentes, de viverem daquilo que os nossos doadores oferecerem à nossa instituição. É um propósito de pobreza, não é um voto, mas é um propósito, e de obedecerem a uma superiora, que deverá ser a última de todas e a serva de todas. Marcos 9,35. Por ora não usarão hábito religioso como as freiras usam. Por ora não, estamos no iniciozinho, tá? Mas se vestirão com uniforme modesto e se absterão de todas as vaidades, para se adornarem com boas obras. É o que diz a Bíblia. Quero que as mulheres se vistam decentemente e se enfeitem com modéstia e bom senso, nada de penteados complicados, nem de joias de ouro ou de pérola, nem de vestes luxuosas, mas que se enfeitem com boas obras, como convém a mulheres que fazem questão de uma vida piedosa. Primeira carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Então essas irmãs vão se enfeitar com boas obras, que tanto agradam ao esposo Jesus. Este é o meu desejo, e espero que seja o desejo de Deus. Não peço a Deus que escolha tais irmãs, mas que lhe mostre quem escolheu. Quando Judas suicidou-se, Pedro não disse, orando, Senhor, escolhe. Entre esses dois aqui que a comunidade me apresentou, um chamado José e outro Natanael, escolhe qual dos dois? Não. Pedro orou dizendo, mostra-nos quem escolheste. Assim também eu vou pedir ao Senhor que mostre quem foi que ele já escolheu para participar desta comunidade. Se ela é do agrado de Deus, ele já escolheu. Se ela é querida por ele, ele já escolheu aquelas que devem compor tal comunidade. Mas se você for uma das escolhidas, venha às pressas até nós, porque não podemos esperar. É para ir para ontem, padre? Não. Mas não para amanhã, é para hoje. Estamos esperando. A vida não pode esperar. E este trabalho, que tem uma prioridade, exige pressa. Vamos então encerrar a nossa apresentação dando a bênção final. Já está se esgotando o tempo, não é? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Genevieve Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Gravem esta frase. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Salve Maria!